Quando a cadela pastor alemão de um abrigo para resgate entrou em trabalho de parto, todos se prepararam para testemunhar um milagre. Após semanas de cuidados intensivos, finalmente ela deu à luz. No entanto, algo inesperado aconteceu. O que nasceu não eram filhotes comuns. O tamanho, o pelo com uma textura estranha e até os sons suaves que faziam estavam completamente fora do normal. As mãos da veterinária tremiam enquanto examinava os recém-nascidos, percebendo que algo estava muito errado. Em poucos minutos, o ambiente ficou silencioso e sussurros começaram a se espalhar. Esses não são filhotes comuns. O que aquele cão havia acabado de dar à luz? E por que a veterinária exigiu que todos saíssem da sala imediatamente? A descoberta daquela noite mudaria tudo e deixaria todos em lágrimas. Fique até o final, pois a verdade vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E, sinceramente, fico curioso. De onde você está assistindo? Deixe o nome do seu país nos comentários. Adoro ver o alcance das nossas histórias. Lá fora, o vento frio uivava enquanto os últimos raios de sol desapareciam atrás dos portões do abrigo. Por dentro, a equipe se preparava para encerrar o turno noturno quando o som de pneus cantando quebrou o silêncio. Uma pequena caminhonete enferrujada estacionou e um homem desceu apressado, com o rosto pálido e ansioso. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta traseira. E foi aí que todos a viram. Uma pastora alemão enrolada em um cobertor rasgado, respirando com dificuldade, o pelo sujo de lama. As costelas apareciam sob o pelo, e aqueles olhos cor de âmbar profundo revelavam uma mistura de dor e exaustão. Mas havia algo mais ali por trás. Um homem sussurrou, numa súplica silenciosa e desesperada por ajuda, enquanto encontrava a cadela à beira da estrada. Ela permanecia imóvel. "Acho que está grávida", ele disse. Imediatamente, a responsável pelo abrigo, Linda, pediu ajuda. "Tragam uma maca", ordenou, "e chamem o Dr. Harris agora." 2 voluntários se aproximaram apressados, mas cuidadosos. Ao erguerem a cachorra trêmula, um gemido baixo e doloroso escapou dela, tão sutil e comovente que até os trabalhadores mais endurecidos interromperam o que faziam. No quarto médico do abrigo, o cheiro de antisséptico preenchia o ambiente. Poucos minutos depois, o Dr. Harris chegou, a testa franzida enquanto se ajoelhava junto à nova paciente. "Fique calma, menina", murmurou suavemente, pousando a mão sobre sua cabeça. Os olhos dela se fixaram nele, temerosos, porém confiantes. Uma rápida avaliação confirmou. Ela estava grávida, prestes a dar à luz, e gravemente desnutrida, comentou o médico. "Precisamos estabilizá-la ainda esta noite." Ela passou por um verdadeiro sofrimento. Linda concordou, acariciando as costas da cachorra. "Vamos chamar ela de Graça", disse com ternura. "Porque depois do que suportou, é exatamente isso que ela representa." O quarto se tornou silencioso. Somente a respiração ritmada da cadela se ouvia. Os voluntários se reuniram ao redor, oferecendo cobertores e palavras suaves de conforto. Pela primeira vez em muito tempo, Graça fechou os olhos, não de medo, mas de alívio. Estava finalmente segura. Ou ao menos, era o que todos acreditavam. Lá fora, o vento voltou a uivar, carregando um eco sutil que fez o Dr. Harris hesitar. Ele não conseguia se livrar da sensação de que aquele resgate era diferente e que aquela cadela, aquela mãe, trazia consigo um mistério que ninguém ainda estava preparado para desvendar. A primeira noite após o resgate de Grace foi estranhamente silenciosa. Normalmente, o abrigo estava cheio dos sons reconfortantes dos animais se acomodando, latidos suaves, miados e o leve farfalhar do feno. Porém, ao redor do espaço onde Grace estava,
Reinava apenas o silêncio. Ela jazia encolhida sobre sua manta, com a cabeça apoiada nas patas e os olhos âmbar fixos na porta, como se esperasse por algo ou alguém. Linda verificava seu estado a cada hora. Ela não comeu nada, comentou franzindo a testa para o Dr. Harris. Nem mesmo bebeu água. O Dr. Harris agachou-se ao lado da gaiola e falou baixinho. Grace, está tudo bem agora. Aqui você está segura. No entanto, a cadela permaneceu imóvel. Apenas suas orelhas se agitaram levemente, enquanto o olhar permanecia preso ao corredor sombrio. Então, de repente, ela soltou um rosnado profundo. Baixo, ameaçador e protetor. O Dr. Harris olhou para o corredor, mas não havia nada lá. Ela está percebendo algo, murmurou. Ou ainda está muito nervosa, ou sabe algo que nós não sabemos. Pela manhã, o comportamento dela se tornou ainda mais estranho. Quando os voluntários tentavam limpar seu espaço, Grace bloqueava um canto da gaiola, rosnando suavemente sempre que alguém se aproximava demais. Parecia estar protegendo uma área vazia da manta, com o corpo tenso e atento. Ela age como se estivesse escondendo seus filhotes, comentou Mia, voluntária, mas ainda não teve filhotes. Naquela noite, as câmeras de segurança do abrigo começaram a piscar. A fiação antiga frequentemente causava interferências, porém o que aconteceu em seguida deixou Linda inquieta. Nas imagens, Grace aparece andando de um lado para o outro, parando subitamente. Suas orelhas se levantaram, o focinho se ergueu e o rabo ficou rígido. Então, ela começou a choramingar, pressionando seu corpo contra as grades de metal como se tentasse alcançar alguém do outro lado. Ao amanhecer, Linda encontrou Grace completamente desperta, ainda fixando o olhar no mesmo ponto perto da porta. A comida dela permanecia intocada mais uma vez. Ela não havia dormido nada, sussurrou Linda, esfregando os braços para se aquecer do frio. O que será que ela está esperando? O Dr. Harris analisou os exames de sangue e não encontrou nada fora do normal. Fisicamente, ela está bem, afirmou. Mas há algo de psicológico aqui. Trauma, medo, talvez instinto. Ele suspirou profundamente. Mesmo assim, esse nível de alerta não é comum. Naquela noite, quando as luzes do abrigo começaram a se apagar, Grace começou a mexer em seu cobertor. Sua respiração acelerou e ela soltou pequenos gemidos que ecoaram pelos corredores. O ar parecia pesado, carregado com algo invisível. Linda se aproximou da baia cuidadosamente, com o coração acelerado. Grace virou a cabeça, os olhos brilhando sob a luz fraca. Então, latiu uma vez, de forma aguda, desesperada e cheia de alerta. Era um som capaz de arrepiar todos os pelos do corpo. Algo estava chegando. O trovão rolou pelo céu, enquanto nuvens escuras se acumulavam sobre o abrigo. A chuva batia contra as janelas e relâmpagos iluminavam brevemente os canis com um brilho fantasmagórico. A maioria dos animais ficou em silêncio, pressentindo a tempestade que se aproximava, mas não Grace. Ela andava em círculos, respirando pesadamente, com o rabo tenso de ansiedade. A cada poucos segundos, olhava em direção à porta como se aguardasse algo invisível. Linda, trabalhando até tarde, percebeu seus movimentos inquietos pela tela de segurança. Ela está piorando, murmurou, agarrando seu casaco de chuva antes de seguir em direção à sala médica. Quando Grace abriu a porta, um latido agudo ressoou pelo corredor, um alerta da cadela. Porém, desta vez não era raiva, era dor. Dr. Harris, gritou Linda. Em poucos minutos, o veterinário entrou apressado, com o cabelo molhado pela tempestade lá fora. Ao olhar para Grace, seu rosto ficou sério. Ela está entrando em trabalho de parto, disse ele. Está muito cedo. Rapidamente, prepararam uma estação limpa, com cobertores,
toalhas e instrumentos esterilizados. Tremendo e com os olhos arregalados de medo, Grace se deitou. Linda se ajoelhou ao seu lado, acariciando suas costas com delicadeza. "Vai ficar tudo bem, querida", sussurrou. "Você está segura agora." Mas Grace não se acalmava. Sua respiração acelerava, quase desesperada. Cada som externo, o trovão, o vento, o ranger do telhado antigo, a fazia estremecer. De repente, soltou um gemido profundo, seguido por um chorinho baixo. A primeira contração havia começado. As horas passaram. O relógio corria para a meia-noite, enquanto a tempestade ganhava força. Grace lutava a cada esforço, o corpo fraco pela falta de nutrição e cansaço extremo. O Dr. Harris trabalhava com cuidado, murmurando palavras de incentivo. "Você consegue, garota. Só mais um pouco." Então, um som tênue, frágil, quase um pequeno guincho, chamou a atenção. O coração de Linda disparou. "Ela conseguiu!" exclamou. Mas quando o veterinário se aproximou, sua alegria se transformou em dúvidas. Com os olhos semicerrados, ele levantou delicadamente o recém-nascido envolto em uma toalha. "Espere", sussurrou. A forma não parecia correta. A pelagem era mais escura, mais curta, e o corpo parecia estranhamente pesado. Ele analisou com cuidado sob a luz e ficou paralisado. Isso não se parecia com um filhote. Linda piscou. O sorriso desvaneceu-se. "O que quer dizer com isso?" Antes que ele pudesse responder, Grace soltou mais um gemido tenso, sinalizando outra contração. Um após o outro, novos filhotes nasceram, mas todos eram idênticos. Nenhum tinha as características usuais de um filhote comum. Permaneciam em silêncio e imóveis por alguns segundos. Depois se mexiam levemente, seus movimentos surpreendentemente sincronizados. Um relâmpago iluminou novamente, projetando sombras sombrias nas paredes. O Dr. Harris trocou um olhar com Linda, o rosto pálido. "Algo está errado", murmurou ele. Grace soltou um pequeno gemido, encolhendo-se para proteger a ninhada estranha. Seus olhos brilhavam de lágrimas enquanto ela os acariciava, um a um. Linda recuou, a voz trêmula. "O quê? O que são eles?" Dr. Harris não conseguiu responder. Apenas encarava, enquanto o trovão lá fora refletia seu medo. "Não sei", sussurrou. "Mas seja o que for, não são filhotes." O ambiente estava carregado, tenso. Apenas o zumbido rítmico do ventilador no teto quebrava o silêncio, enquanto o Dr. Harris se aproximava da mesa, com as mãos enluvadas tremendo levemente. Os recém-nascidos, se é que podiam ser chamados assim, ficavam encolhidos sob uma lâmpada quente. Eram pequenos, mas havia algo claramente estranho neles. Seus membros eram mais curtos, a pelagem densa e cinza carvão, e a respiração quase imperceptível. Linda engoliu em seco. "Será que estão vivos?" Ela sussurrou. O Dr. Harris colocou suavemente o estetoscópio sobre um dos peitinhos minúsculos. "Sim", murmurou ele. "Os corações estão batendo, mas muito lentamente, bem mais devagar que em filhotes normais." Ele pegou uma pequena lanterna. A testa se franziu enquanto examinava o rosto do primeiro filhote. As feições eram estranhas. O focinho, achatado, as orelhas, subdesenvolvidas, e, ao erguer a pata, notou fracas cristas afiadas onde deveriam estar as unhas. "Isso não faz sentido", murmurou. "Nunca vi nada parecido." Grace choramingava baixinho, encolhendo-se para proteger aquela ninhada esquisita. Seus olhos se moviam rapidamente entre o Dr. Harris e Linda, repletos de medo, mas também de uma determinação feroz, como se soubesse que eram diferentes e não se importasse. Aqueles eram seus filhotes. Linda hesitou, com a voz trêmula. Será que seria uma deformidade? Talvez por desnutrição ou algum trauma? Dr. Harris balançou a cabeça. "Não. Isso vai além disso."
A estrutura óssea deles parece distinta. Ele pegou um pano estéril e limpou cuidadosamente o rosto de um dos recém-nascidos. A pequena criatura soltou um som baixo e estranho, uma mistura de ganido e uivo. Era assustador. Um relâmpago iluminou a sala por um instante. Dr. Harris soltou um suspiro forte. Preciso fazer exames detalhados. Análise de sangue, amostras de tecido, tudo. Mas ainda não podemos movê-los. Grace rosnou ao ouvir essa ideia, o corpo tenso, os lábios se retraindo ligeiramente enquanto protegia a ninhada com seu próprio corpo. Linda avançou com cautela. Calma, menina. Ninguém vai machucá-los. No entanto, Dr. Harris não conseguia ignorar aquela sensação estranha que crescia em seu instinto. Linda, ele sussurrou, lançando um olhar preocupado para ela. Tem algo estranho aqui. A fisiologia deles parece que foram modificados. Modificados? Ela repetiu com os olhos arregalados. Ele assentiu, com expressão sombria. Geneticamente, já vi algo parecido anos atrás, quando trabalhava perto do distrito de pesquisa. Alguns laboratórios fizeram experimentos em animais para testar resistência híbrida e imunidade. Fecharam depois da reação negativa do público. Ele parou, fitando os recém-nascidos. Essas marcas, a forma como respiram, tudo isso se encaixa. Um trovão ressoou novamente, fazendo as paredes do abrigo tremerem. Grace choramingou, lambendo seus filhotes como se pressentisse o perigo. Linda murmurou. Você acha que ela fugiu de um desses laboratórios? O Dr. Harris permaneceu em silêncio, e seu silêncio já era resposta suficiente. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Então, quando um relâmpago iluminou a sala mais uma vez, um dos recém-nascidos abriu os olhos lentamente, que brilharam fracamente na escuridão. Dr. Harris congelou, o coração acelerado. Meu Deus, ele sussurrou. O que fizeram com vocês? Pela manhã, a tempestade havia passado, mas a inquietação dentro do abrigo só aumentara. Murmúrios se espalhavam entre a equipe. Ninguém sabia exatamente o que acontecera na sala médica, mas todos sentiam que não era algo comum. O cercado de Grace fora isolado durante a noite, seus filhotes estranhos mantidos sob constante vigilância. Linda estava na recepção, batucando nervosamente com a caneta. Não podemos esconder isso dos outros por muito mais tempo, disse ela. Dr. Harris, exausto após uma noite sem dormir, massageou as têmporas. Precisamos, respondeu ele com firmeza, até entendermos exatamente com o que estamos lidando. Contudo, os rumores já haviam se espalhado entre os voluntários. Uma deles alegou ter visto os recém-nascidos brilhando sob a luz da lâmpada de aquecimento. Outra jurou ter escutado um deles emitir um som sibilante, em vez de um choro comum. O medo começou a se espalhar rapidamente, como fogo em palha seca. Ao entrar no salão principal, o Dr. Harris percebeu que o burburinho cessara imediatamente. Olhares inquietos se direcionaram para ele enquanto ele passava. Por favor, mantenham a calma, pediu ele, esforçando-se para soar calmo e controlado. Grace, a pastora alemã, havia dado luz prematuramente. Os filhotes eram diferentes, mas estáveis. Ninguém corria risco. O silêncio, no entanto, dizia o contrário. Diferentes? Murmurou alguém. Não foi isso que ouvi. Eles são mesmo cachorros? Sussurrou outra pessoa. A paciência do Dr. Harris começava a se esgotar. Basta! Cortou ele com voz firme. Os filhotes estão sob observação rigorosa. Ninguém pode se aproximar daquele cômodo sem permissão. Enquanto isso, Grace permanecia tranquila em seu espaço, seu corpo curvado em volta dos filhotes com postura protetora. Seus olhos acompanhavam cada movimento do lado de fora do vidro. Quando um faxineiro deixou cair um esfregão próximo, Grace rosnou. Um som grave e ameaçador que arrepiou o homem.
Doutor, Linda sussurrou mais tarde naquela tarde. Isso não pode continuar assim. Os outros estão assustados. Até os animais estão inquietos. De fato, os gatos recusavam a comer e diversos cachorros latiam incessantemente sempre que passavam perto do canil de Grace. O abrigo inteiro parecia carregado de uma tensão invisível. Dr. Harris suspirou profundamente. Vou transferi-la para a ala de isolamento. Menos barulho, menos olhares. Naquela noite, Grace foi cuidadosamente levada para uma sala pequena e pouco iluminada no fundo do prédio, local antes utilizado para animais em quarentena. O ar estava mais frio naquele lugar, e a luz tremeluzente mal conseguia afastar as sombras. Assim que a porta se trancou atrás deles, Grace ergueu a cabeça. Suas orelhas se moveram rapidamente e seu corpo ficou tenso. Por um instante, ela soltou um ganido baixo e trêmulo, como se avisasse que tentar movê-la seria um erro. Lá fora, o Dr. Harris se virou para Linda. Ninguém entra nessa sala sem que eu esteja presente, disse ele com firmeza. O que estiver acontecendo está apenas começando. Na manhã seguinte, a ala de isolamento estava mais fria do que o habitual. O zumbido das luzes fluorescentes ecoava pelo corredor vazio enquanto o Dr. Harris entrava, segurando uma prancheta em uma mão e um café na outra. Ele não dormia há quase 30 horas, mas a mistura de curiosidade e medo o mantinha acordado. Linda o seguia silenciosamente, segurando um arquivo cheio dos registros médicos de Grace. Assim que ele entrou, Grace levantou a cabeça. Seus olhos dourados estavam aguçados e atentos. Desta vez, ela não latiu nem rosnou, porém seu corpo estava tenso, com os músculos sob o pelo se contraindo. Ela o observava com desconfiança cautelosa, como se soubesse que ele estava prestes a fazer algo que não iria agradá-la. Calma, garota, disse o Dr. Harris suavemente, agachando-se. Não estou aqui para fazer mal a vocês. Ele se aproximou do incubadora onde os recém-nascidos estavam. Eram 6, pequenos, cinzentos e estranhamente silenciosos. Normalmente, filhotes dessa idade se mexem bastante e choram, mas esses emitiam apenas sons rítmicos e tênues, quase como uma respiração coordenada. Era uma sincronia muito estranha para ser natural. O médico iniciou seu exame de forma metódica. Temperatura estável, murmurou, enquanto anotava suas observações. A heartbeat slower than anticipated, breathing steady, yet shallow. When he attempted to lift one of the newborn pups, Grace emitted a soft growl. Her tail stiffened in warning. Linda knelt down beside her, speaking in a calm whisper. It's okay, Grace. He's here to help. Beneath the examination lamp, Dr. Harris carefully inspected the pup's body. Near its neck, there were minute scars, barely noticeable but perfectly symmetrical. Take a look at this, he said softly, beckoning Linda nearer. These marks aren't natural. They're surgical. Linda's hand rose to cover her mouth in shock. You mean someone operated on them? She asked. Before they were born, he replied somberly. These are prenatal modifications, quite advanced. He then drew a blood sample with precision, placing it into a small vial. Under the light, the fluid shimmered faintly, darker than normal, with a metallic sheen. This can't be right, he muttered. Blood from an animal shouldn't look like this. Grace growled more deeply, gently nudging the incubator closer with her nose. Her breathing became faster, as though she sensed an imminent threat. Dr. Harris leaned toward one of the pups, shining his penlight into its eyes. The pupils constricted slowly, then briefly glowed with a faint blue hue. He stood frozen. Linda, did you see that? She nodded, her face as pale as chalk. What are they? Before he could reply, one of the newborns emitted an unusual vibration, a low harmonic hum filling the small room. The incubator's glass rattled slightly.
Instinctively, Grace positioned herself between the pups and the humans, letting out a sharp, defensive bark. O barulho cessou. O silêncio retornou, porém o ambiente parecia carregado. O Dr. Harris abaixou lentamente sua lanterna, o coração acelerado. Voltou-se para Linda, a voz baixa e tensa. Não estamos lidando com algo natural aqui. Alguém os criou, sussurrou Linda, tremendo. Criou para quê? O Dr. Harris olhou novamente para os filhotes, depois para Grace, que o observava com olhos cautelosos e inteligentes, como se buscasse algo que jamais deveríamos descobrir. Na noite seguinte, dormir tornou-se impossível. O Dr. Harris permaneceu em seu escritório, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, sua mente reproduzindo a imagem dos olhos brilhantes. Ele trabalhava com animais havia 20 anos, mas nada jamais o havia assustado daquele modo. Curiosidade e medo se confundiam dentro dele e o levaram de volta à ala isolada muito depois de todos terem partido. O abrigo estava silencioso, os corredores pouco iluminados. Ao entrar na sala, Grace despertou imediatamente. Suas orelhas se ergueram, os olhos atentos. Calma, garota, murmurou ele. Só mais uma verificação. Ela não rosnou dessa vez, mas também não relaxou. Mantinha os olhos fixos nele, o rabo baixo, porém tenso. Os recém-nascidos dormiam, seus pequenos peitos subindo e descendo numa sincronia estranha. O Dr. Harris acendeu uma pequena lâmpada e começou a examinar cada um com cuidado, determinado a desvendar o mistério. Levantou o terceiro filhote com delicadeza, passando os dedos pelo seu lado. Quando sentiu algo. Algo pequeno e duro estava preso sob a pele perto do ombro. Franziu a testa, pressionando suavemente. A forma era inconfundível. Que diabos é isso? Murmurou. Pegando um bisturi esterilizado, ele fez uma incisão cuidadosa, tão fina quanto um fio. Uma gota de sangue metálico escorreu e então, um pequeno disco prateado brilhou sob a luz. Ele parou, imóvel. Linda, que havia entrado silenciosamente atrás dele, soltou um suspiro surpreso. O que é isso? Dr. Harris retirou o objeto com pinças delicadamente e o colocou numa bandeja. Era um microchip diferente de tudo que ele já tinha visto. Em vez de um número de identificação padrão, havia um emblema gravado, Projeto E9, e uma sequência pequena de números abaixo. Projeto E9, murmurou com a garganta seca. O nome despertou algo enterrado em suas lembranças mais profundas. Anos atrás, antes de entrar para o abrigo, ele havia ouvido rumores sobre um programa secreto de pesquisa que realizava experimentos em animais, tentando criar híbridos resistentes a doenças, radiação e até temperaturas extremas. O programa supostamente tinha sido encerrado. Supostamente. A voz de Linda tremia. Você acha que ela fazia parte desse projeto? Dr. Harris olhou para Grace, que agora estava sentada, olhos fixos no chip. As orelhas dela se mexiam, como se reconhecessem o cheiro metálico. Não, disse ele em tom baixo. Ela não fazia parte. Ela fugiu. Grace soltou um leve ganido e aproximou um de seus filhotes do peito. Seu corpo tremia, não de medo, mas por algo mais profundo, como uma lembrança. Dr. Harris fixou o olhar no chip, os números gravados refletindo o brilho da lâmpada. Se isso veio de um laboratório do governo, murmurou, estamos em perigo sério. Lá fora, um trovão ressoou novamente, suave, mas ameaçador. Pela primeira vez, Dr. Harris compreendeu que aquele não era um nascimento comum. Foi o início de algo que ninguém deveria ter testemunhado. Na manhã seguinte, o abrigo estava estranhamente silencioso. Os voluntários trabalhavam lançando olhares nervosos, enquanto seus sussurros ecoavam suavemente pelos corredores. A notícia sobre a estranha ninhada de Grace havia se espalhado,
e todos pareciam pressentir que algo estava terrivelmente errado. O Dr. Harris permanecia sentado em seu escritório, com um misterioso microchip repousando sobre um pano ao lado do seu computador. As palavras gravadas, Projeto E9, o atormentavam. Linda entrou, segurando uma xícara de café fumegante. Você ficou aqui a noite toda, comentou suavemente. Ele assentiu, sem levantar o olhar. Eu pesquisei o número serial do chip em todos os registros animais que conheço, locais, nacionais, até redes privadas de laboratórios. Nada apareceu. Ela franziu a testa. Então, ele é indetectável? Quase, murmurou ele. Exceto por um detalhe. Girando o chip sob a luz, ele mostrou a ela um logotipo desbotado estampado próximo a uma das bordas. Um H estilizado dentro de um hexágono. Helios Research, explicou. Um centro de biotecnologia fora da cidade, fechado há 8 anos após denúncias de maus tratos aos animais. Os olhos de Linda se arregalaram. Eu me lembro desse nome. Não eram eles que experimentavam terapias de DNA entre espécies diferentes? Ele concluiu, com um tom sombrio. Sim. Tentavam desenvolver sistemas imunológicos capazes de resistir a qualquer doença conhecida. Alegavam que era para avanços médicos, mas os animais sofreram muito. Suspirando, ele esfregou as têmporas. Parece que Grace foi uma dessas cobaias. Ele navegou pelos arquivos salvos em seu computador até encontrar um relatório desclassificado. Imagens granuladas preencheram a tela. Gaiolas, cães de laboratório com pelos raspados e frias mesas metálicas, alinhadas com espécimes etiquetados. Cada imagem mostrava uma data e um código, do E9A ao E9G. Linda levou a mão à boca. Meu Deus! O Dr. Harris continuou rolando até encontrar um rosto conhecido. Um pastor alemão com olhos âmbar penetrantes, marcado como E9F. É ela, murmurou ele. Grace. De acordo com o dossiê, os sujeitos do projeto E9 foram submetidos a uma experimentação de splicing genético, com o intuito de aprimorar resistência, inteligência e instintos de adaptação. O projeto foi encerrado após um incêndio que destruiu parte do complexo. O relatório oficial afirmava que todos os animais de teste haviam morrido, mas claramente um deles sobreviveu. Linda sentou-se, com as mãos trêmulas. Ela deveria ter escapado durante o incêndio e vivido sozinha todos esses anos. O Dr. Harris assentiu lentamente. Agora, ela deu à luz algo que carrega essa mesma assinatura genética. Ele levantou-se e observou a chuva fina que caía contra Guaiacele. Se o governo descobrir isso, irão atrás dela e dos filhotes. Não os verão como seres vivos, apenas como dados. O gemido suave de Grace ecoava sutilmente da ala de isolamento, como se ela compreendesse a seriedade da descoberta que estavam fazendo. Linda voltou-se para ele, a voz quase em um sussurro. E agora, o que fazemos? O Dr. Harris olhou mais uma vez para o arquivo antes de fechá-lo. Vamos protegê-los, declarou com firmeza. Custe o que custar. Lá fora, um relâmpago rasgou o céu cinzento da manhã, sinalizando que a tempestade na trajetória de Grace havia apenas começado. No segundo dia após o nascimento de Grace, o abrigo já não parecia mais um local de resgate. Passou a ser um segredo. Todos tinham medo de falar em voz alta. A tensão estava pesada no ar, uma pressão invisível que oprimia cada coração. Os voluntários que antes sorriam enquanto alimentavam os animais, agora evitavam completamente o corredor onde ficava Grace. Até os cães latiam inquietos sempre que seu cheiro passava pelas ventilas. Linda permanecia na sala de descanso, com as mãos firmemente abraçando uma caneca já fria há muito tempo. Do outro lado, 2 voluntários cochichavam com urgência. Eu te digo, essas coisas não são normais, um deles dizia. Não choram, não comem como filhotes comuns. Está errado,
afirmou Linda, batendo a caneca na mesa e os assustando. São só bebês, ela rebateu com firmeza. Não pediram por isso. Mas e se forem perigosos? Perguntou a voluntária mais jovem, com os olhos arregalados. E se crescerem? Chega, interrompeu Linda com decisão. Mas lá no fundo, ela não conseguia afastar o mesmo medo. E se forem perigosos? E se os cientistas criaram algo que não deveria existir? Enquanto isso, na sala de isolamento, Grace permanecia deitada com a ninhada apertada contra o peito. Ela não havia comido muito, mas sua força começava a voltar. Seus olhos seguiam cada sombra, cada som ao redor. Quando o Dr. Harris entrou, ela já não rosnava. Apenas o observava com uma cautela silenciosa. Ele sentou-se em um banquinho, o cansaço marcado em cada linha do seu rosto. Você também não escolheu isso, não é? Murmurou ele. Você só queria estar em paz. Grace inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse compreendendo. Linda entrou silenciosamente atrás dele, carregando uma bandeja com comida. A equipe está assustada, ela sussurrou. Alguns querem chamar o controle de animais. Dr. Harris ergueu o olhar de forma brusca. Eles não podem fazer isso. Se fizerem, as pessoas erradas vão ouvir. Aqueles laboratórios, os mesmos indivíduos talvez ainda estejam por aí. Ele se levantou, a voz se apertando. E se descobrirem que ela ainda está viva, vão levá-la de volta. Os olhos de Linda se encheram de lágrimas. Então, o que devemos fazer? Mantê-los escondidos para sempre? Dr. Harris expirou lentamente. Talvez só tempo suficiente para que eu descubra quem está por trás do projeto E9. Até lá, protegemos eles. Um silêncio profundo pairou entre os dois. Lá fora, o sol da tarde projetava sombras longas pelo corredor, tingindo o abrigo com tons de laranja e medo. Finalmente Linda falou, com a voz trêmula. Os outros podem ver monstros, disse ela suavemente, mas eu vejo uma mãe lutando pelos seus filhos. Dr. Harris assentiu. E é exatamente por isso que não podemos deixar o mundo levá-los. Grace ergueu os olhos para eles, seus olhos dourados brilhando. Por um instante breve, o medo na sala pareceu desaparecer, substituído por algo mais forte: esperança. Tudo começou com uma ligação telefônica. Naquela manhã cedo, enquanto o sol entrava fraco pelas persianas, o telefone fixo do abrigo tocou. Linda atendeu esperando uma consulta comum sobre adoções. Mas a voz do outro lado não era de alguém interessado em adotar um pet. Era fria, oficial e direta. Dr. Harris, por favor, disse o homem. Aqui é o agente Keller do Departamento de Assuntos Agrícolas e Biotecnológicos. Recebemos uma denúncia anônima sobre o nascimento de um animal não registrado, possivelmente relacionado a perigos biológicos. Uma equipe está a caminho da sua instalação imediatamente. Linda congelou. Espere, como souberam? A linha caiu. Seu coração disparou enquanto ela corria até o escritório do Dr. Harris. Ele ergueu o olhar do papel, reconhecendo instantaneamente o pânico estampado no rosto dela. Eles estão cientes, ela disse ofegante. Alguém os informou. O rosto do Dr. Harris ficou pálido. Aqui ninguém faria isso. Ele interrompeu a frase abruptamente. Lá fora, o ruído baixo de motores preenchia o ambiente. Vans pretas chegaram aos portões do abrigo, suas janelas escurecidas brilhando sob a luz pálida da manhã. Homens vestidos com uniformes escuros saíram, com jaquetas identificadas como unidade de biossegurança. O abrigo mergulhou no caos. Voluntários se reuniam confusos enquanto os agentes se espalhavam, exibindo crachás e documentos lacrados. Recebemos informações sobre espécimes geneticamente modificados nesta propriedade, anunciou o agente Keller. Seu tom não deixava margem para debate. Todos os animais devem ser isolados para inspeção. Dr. Harris avançou, bloqueando o corredor. Não podem simplesmente invadir assim.
Estes são animais resgatados, não cobaias. Keller manteve a expressão séria. Depende do que descobrirmos. Ele sinalizou para 2 agentes. Para a ala de isolamento agora. O estômago de Linda se contraiu. Ela e Dr. Harris trocaram um olhar aterrorizado antes de correrem pelo corredor na frente deles. Grace percebeu algo imediatamente. Quando as botas ecoaram perto de sua porta, ela se levantou resmungando baixo, posicionando o corpo para proteger os filhotes. Os agentes passaram por eles, apontando seus scanners para a incubadora. Os aparelhos emitiram apitos instantâneos, altos, ritmados e inconfundíveis. Confirmaram assinaturas genéticas anômalas. Um dos técnicos declarou: classificação nível 3. Keller virou-se abruptamente para Harris. De onde vieram esses animais? Eles foram resgatados, respondeu ele com a voz trêmula. Das ruas. Não estávamos cientes. Os nossos dados indicam outra coisa. Keller interrompeu friamente. Esses identificadores correspondem a registros de um programa extinto. Projeto E9. Grace latiu ferozmente, o som ressoando pelo corredor estreito. Os agentes se surpreenderam e recuaram. Cedem-na, ordenou Keller. Não, gritou Linda dando um passo à frente. Mas antes que os agentes pudessem agir, Grace avançou. Não para atacar, mas para proteger. Seu rosnado reverberou como um trovão. Pela primeira vez, um lampejo de medo brilhou nos olhos de Keller. O Dr. Harris permaneceu imóvel enquanto o caos se instaurava ao redor. Percebendo tarde demais que o segredo que tentaram ocultar se tornara questão de interesse nacional e que a luta de Grace estava apenas começando, a sala irrompeu em movimento. Os agentes gritaram ordens. O som de botas batendo no azulejo ecoava pelo corredor estreito. O latido de Grace sacudia as paredes com uma intensidade primitiva e protetora. Seu pelo eriçava enquanto ela se posicionava entre seus filhotes recém-nascidos e os homens que avançavam com rifles tranquilizantes em direção à sua casinha. Recuem! Gritou o Dr. Harris, a voz trêmula em meio ao caos. Só vai piorar a situação. Mas o agente Keller não hesitou. Esse animal é agressivo e classificado, ordenou firme. Neutralizem-na antes que alguém se machuque. O rosnado de Grace intensificou-se, um som grave que fez até os agentes hesitarem. Seus olhos brilhantes e selvagens moviam-se rapidamente entre seus filhotes e os intrusos. Cada instinto em seu corpo gritava que eles representavam uma ameaça. Ela recuou lentamente em direção à incubadora, encostando seus bebês na parede. Seu corpo trêmulo formava um escudo de coragem pura. O Dr. Harris avançou, bloqueando o objetivo de Keller. Por favor, ela não é agressiva. Está com medo. Deixe-me cuidar disso. Mas Keller permaneceu inflexível. Dê lugar, doutor. A voz de Linda cortou o ambiente, carregada de emoção. Vocês estão apontando armas para uma mãe protegendo seus recém-nascidos. Um dos agentes disparou. O dardo passou a centímetros, cravando-se na parede. Grace latiu ferozmente e avançou, não para atacar, mas para afastá-los. O movimento súbito surpreendeu a equipe, fazendo um agente tropeçar em uma bandeja com instrumentos. O metal tilintou no chão, um som que cortou a confusão como uma sirene de alerta. Grace aproveitou a oportunidade. Pegou delicadamente um dos filhotes pelo colarinho e correu em direção à porta lateral da ala de isolamento. Parem ela! Gritou Keller, mas já era tarde. Linda já havia acionado a alavanca de emergência, iniciando o atraso do bloqueio. As portas de aço hesitaram por um instante, tempo suficiente para Grace escapar. O coração do Dr. Harris batia forte enquanto os alarmes soavam. Ele se voltou para Keller, a voz trêmula. Se você a perseguir, vai matá-la. Deixe que eu a traga de volta. Keller apertou a mandíbula.
Você tem 10 minutos antes que iniciemos a contenção. Lá fora, a chuva começava a cair novamente. O chão estava escorregadio e escuro. Grace correu rapidamente pelo quintal. O filhote segurava firmemente em seus dentes, enquanto seu corpo se movia com uma mistura de força e desespero. Relâmpagos iluminavam o céu, destacando sua silhueta contra a cerca de arame. O Dr. Harris e a Linda avançavam pela lama, chamando baixinho. Grace, volte, você está segura. Mas ela não parou. O instinto dominava suas ações. Ela sentia o cheiro do perigo, ouvia os gritos e percebia o medo no ar. Ao chegar na cerca, começou a cavar embaixo dela, suas patas rasgando o solo molhado. Um novo clarão de relâmpago iluminou seus olhos, desafiadores, ferozes e cheios de instinto maternal. Num último esforço desesperado, ela passou pela fresta e desapareceu na tempestade. Linda caiu de joelhos, ofegante. Ela se foi. O Dr. Harris permaneceu de pé sob a chuva, encharcado e tremendo. Não, murmurou, olhando para a escuridão onde ela sumira. Ela está protegendo eles, do único jeito que sabe. Atrás deles, a voz fria de Keller ressoou. Então nós a encontraremos. Mas o Dr. Harris tinha certeza de uma coisa. Grace nunca deixaria que isso acontecesse, não enquanto seu coração ainda batesse. A tempestade continuou a furiosa durante a noite, ensopando a terra com grossas camadas de chuva gelada. Cada clarão mostrava a silhueta de Grace correndo entre as árvores, o seu hálito visível naquele ar frio. A lama grudava em suas patas e sua pelagem estava encharcada, mas ela não parava, nem por um momento. O filhote que carregava choramingava baixinho em sua boca, o corpinho minúsculo aconchegado contra seu calor. Atrás dela, o barulho dos motores rugia na escuridão. A caçada havia começado. No abrigo, o caos dominava tudo. Agentes gritavam ordens em seus rádios, enquanto suas lanternas cortavam a chuva e eles se espalhavam pelos campos. Keller falou com firmeza em seu headset. Espalhem-se. Ela não deve ter ido longe. Sua voz estava dura, porém, por trás dela, havia uma ponta de apreensão. Até ele percebia que essa não era uma perseguição comum. Próximo ao portão, Dr. Harris e Linda observavam, com os rostos pálidos. Ela não vai sobreviver lá fora, sussurrou Linda. Harris balançou a cabeça. Você não entende. Ela é mais esperta do que imaginam. Já foi caçada antes. Na floresta, Grace se movia silenciosamente, com todos os músculos tensos e todos os sentidos aguçados. A chuva disfarçava seu cheiro, mas o brilho distante das lanternas forçava-a a se aventurar mais fundo na mata. Encontrou uma pequena cavidade sob um velho carvalho, escondida entre raízes e cipós. Cuidadosamente, deitou o filhote ali, lambendo seu rostinho antes de se enroscar em volta dele, em uma proteção maternal. Sua respiração estava pesada, entretanto seus olhos dourados e desafiadores permaneciam atentos. Ela escutava os passos se aproximando. Vozes, passos, o zumbido mecânico dos scanners térmicos cortando a floresta. Grace ficou imóvel, com as orelhas se mexendo, o coração acelerado. Por um instante, o feixe de uma lanterna passou a poucos metros de onde ela se escondia. O agente parou, com a testa franzida. O ar estava impregnado do cheiro de chuva e medo. Então, um trovão ribombou no céu, assustando um bando de pássaros que levantaram voo das árvores. A distração foi suficiente. O agente se afastou, murmurando: "Nada aqui." Grace só se moveu quando os sons se dissiparam. Devagar, ela ergueu a cabeça, atenta aos sons ao redor. O silêncio reinava, interrompido apenas pela chuva. Respirou profundamente, com o corpo trêmulo, e aproximou seu filhote ainda mais. Seu corpo estava fraco, as feridas latejando, mas sua vontade permanecia inabalável. Enquanto isso, no abrigo,
O Dr. Harris permanecia sentado à sua mesa, encharcado e tremendo. Seus olhos fixavam o mapa da região, enquanto seus dedos percorriam o desenho da floresta próxima. Ela vai seguir rumo ao rio, murmurou. É instinto dela buscar água para mascarar o cheiro. A voz de Linda soava trêmula. E o que faremos então? Ele ergueu o olhar, encontrando os olhos dela, repletos de determinação. Precisamos encontrá-la antes que eles consigam. Lá fora, um raio caiu em uma colina próxima, iluminando a floresta com uma luz fantasmagórica. Naquela breve claridade, distante do alcance dos agentes, Grace avançava com dificuldade, carregando não apenas seu filhote, mas a esperança de sobrevivência de todos eles. A mãe perseguida se tornara a sombra dos caçadores, e a tempestade apenas começava a revelar seus mistérios. A manhã surgiu cinzenta e carregada, com a floresta ainda molhada pela chuva noturna. A névoa se agarrava ao solo como um véu, envolvendo as árvores com seus tentáculos suaves e assustadores. Dr. Harris e Linda avançavam pelo barro, suas lanternas mal penetrando a densa névoa. Cada passo tomava o cuidado necessário, e cada ruído parecia amplificado no silêncio. O estalo de um galho, o farfalhar das folhas molhadas. Em algum lugar dentro daquele labirinto de névoa e chuva, Grace se escondia. Ela passou a noite inteira aqui, murmurou Linda com a voz cansada. Deve estar exausta. Dr. Harris assentiu, olhando para o mapa em suas mãos. Up ahead, there's a stream, he murmured softly. If I were in her place, that's exactly where I'd head. Flowing water would help cover any scent. The woods buzzed quietly with the faint drone of insects, while distant voices echoed through the trees. The government agents were closing in. The faint static of radios crackled somewhere deeper in the forest. Time was slipping through their fingers until a faint, delicate sound broke through, a whimper. Dr. Harris halted abruptly, raising his hand to signal Linda to stop. The sound came again, a bit louder now. He carefully followed the noise through dense underbrush, brushing aside damp branches until they emerged into a small, open space. There, nestled beneath the twisted roots of a toppled oak, lay Grace. She curled protectively around her pups. Her fur was streaked with mud, her breathing shallow. One pup lay motionless beside her, its tiny chest still. The other moved weakly, its faint fluttering disrupting the silence like fragile ripples on a calm pond. Linda gasped, tears filling her eyes. "Oh, no!" At the sound, Grace lifted her head, her golden eyes meeting theirs. She didn't growl or move, only stared back, exhausted and worn, but not frightened. It was as if she understood who they were. Dr. Harris slowly lowered himself to the ground, keeping his tone soothing. "Grace," he breathed, "it's me. You're safe now. Please, let me help you." Grace's body shuddered. She glanced down at the lifeless pup and gently nudged it with her nose before releasing a low, mournful whine that shattered the quiet. The anguish in that sound was deeply human, raw, aching, and unending. As tears streamed down Linda's face, she murmured, "She's been out here, doing everything she can to save them." Dr. Harris felt a tightness in his throat. Setting his bag down, he unzipped it and retrieved a blanket along with a syringe. "I can help," he said gently, "but we need to act quickly." Suddenly, a faint crackling sound came from behind them, the radio chatter of the approaching agents. Grace's ears twitched as she glanced from the surrounding trees to Harris, then back to her pups. For a brief moment, the world seemed to pause. Then, in an unspoken gesture of trust, stronger than any words, she nudged the smallest surviving pup toward him. Dr. Harris swallowed hard. "Good girl," he whispered, eyes shimmering. "I've got you." Lifting the tiny pup carefully into his arms, Grace's expression softened. Despite the looming danger,
A subtle serenity appeared in her eyes, a sign that she finally felt she was not alone. Cradling the fragile pup, whose shallow breaths and storm-dampened fur spoke of its vulnerability, Dr. Harris held it reverently, as if protecting a precious spark. Meanwhile, Linda wrapped the little creature in a soft blanket, her hands trembling with the fear running through her veins. Grace observed them with weary yet unwavering eyes, no longer hostile, only filled with desperation. From deeper inside the forest, faint voices drifted through the fog. The agents were rapidly closing in. The crackle of radios, the squelch of boots in mud, and the cold metallic clicks of weapons echoed amidst the trees around them. "We're running out of time," Linda whispered urgently. "If they catch us here, they will take her. They'll take them all." Doutorou os pensamentos de Harris aceleravam. Ele observou Grace, a mãe que havia enfrentado soldados, tempestades e fome apenas para proteger seus filhotes. Naquele instante, tudo o que ele acreditava sobre ciência, controle e posse desmoronou. Isso não era um experimento. Era a vida se recusando a desaparecer. Ele se agachou ao lado de Grace, falando com voz suave, porém firme. "Grace, criaram você como uma ferramenta, mas você se tornou algo maior. Tornou-se uma mãe." Grace inclinou a cabeça, ofegante, os olhos brilhando de cansaço. Parecia compreender. Linda pousou a mão no ombro dele. "Não podemos salvar todos," ela disse com lágrimas nos olhos. "Eu sei," murmurou Harris. "Mas podemos salvá-la." Ele retirou do bolso do casaco um pequeno chip metálico. O projeto E9, o mesmo que havia levado o governo até a porta deles. Ele encarou o objeto por um instante, antes de lançá-lo no rio ao lado. O chip desapareceu com um leve splash, engolido pela correnteza. "Chega de experimentos", sussurrou. "Chega de monstros." Linda piscou, confusa. "O que você está fazendo?" "Apagando o rastro dela", respondeu. "Se não conseguirem rastrear o chip, perderão a pista dela." "Eu vou dizer que ela não sobreviveu." Os gritos distantes ficaram mais altos. As orelhas de Grace se mexeram e ela se levantou com dificuldade, aproximando ainda mais seus filhotes restantes. O Dr. Harris encontrou seu olhar. "Vá", sussurrou. "Corra enquanto pode." Grace hesitou, os olhos fixos nele, confiando e ao mesmo tempo em dúvida, antes de se afastar e desaparecer na névoa, os filhotes seguindo-na como sombras. Momentos depois, os agentes chegaram, vasculhando a clareira. A voz aguda de Keller cortou a névoa. "Onde ela está?" O olhar do Dr. Harris encontrou o dele, com expressão vazia. Ela não conseguiu escapar. Keller franziu a testa, observando-o com atenção. Mas antes que pudesse insistir, o ruído distante de um trovão abafou o silêncio. Parado, Dr. Harris encarava a neblina onde Grace havia desaparecido. Pela primeira vez em anos, ele sentiu ao mesmo tempo tristeza e serenidade, pois sabia que ela estava livre. Finalmente, fora do alcance deles. As semanas se passaram e o caos que antes dominava o abrigo gradualmente se transformou em silêncio. A investigação governamental chegou ao fim. Os agentes se retiraram e a história do cão mutante foi enterrada sob uma pilha de documentos confidenciais. Oficialmente, Grace e sua ninhada haviam morrido durante a tempestade. Mas, nos bastidores, ela continuava viva, solta e indomável. Dr. Harris frequentemente se encontrava ao limite da floresta, encarando o verde infinito. Cumprira sua promessa, falsificando relatórios e destruindo os dados remanescentes. Agora, ninguém jamais a encontraria. Porém, toda vez que o vento agitava as folhas, ele jurava ouvir o latido distante dela, um som baixo e constante que parecia um eco de gratidão. Numa noite, Linda se juntou a ele, um sorriso suave rompendo a tristeza que persistia desde aquela noite. "Você acha que ela está bem?" perguntou ela com delicadeza.
Os olhos do Dr. Harris permaneceram fixos no horizonte. Ela sobreviveu ao incêndio, ao laboratório e às pessoas que a transformaram no que é, respondeu ele em voz baixa. Vai ficar bem. Ela é mais forte do que qualquer um de nós. Em certas noites, ambos deixavam comida perto do tronco da árvore. Pedaços de carne, mantas e, às vezes, apenas um bilhete dentro de um saco plástico selado. Eles nunca a viram, mas a comida sempre desaparecia até a manhã seguinte. De vez em quando, surgia um conjunto de pegadas na lama, maiores, marcantes, acompanhadas por outras menores que a seguiam. Era o suficiente para saber que ela ainda estava observando. Meses mais tarde, o abrigo retomou seu ritmo habitual. Novos animais resgatados chegavam e novas adoções enchiam os dias de aconchego novamente. No entanto, para Linda e o Dr. Harris, algo essencial havia mudado. Eles deixaram de enxergar os animais como seres indefesos e passaram a vê-los como sobreviventes, cada um carregando histórias não contadas de sofrimento, resistência e amor. Em uma manhã de primavera, quando o sol iluminava os campos, uma carta chegou ao abrigo. Não tinha remetente, apenas um papel dobrado com 7 palavras escritas em uma caligrafia irregular. Diga ao mundo que ela nunca foi um monstro. O Dr. Harris sentiu um nó na garganta. Ele dobrou cuidadosamente a carta e a colocou ao lado do prontuário médico de Grace, agora fechado para sempre. Então sussurrou. Não, ela não era. Ela era um milagre. Naquela noite, mais uma vez permaneceu à beira da floresta. O sol desaparecia por detrás das árvores, tingindo o mundo de tons dourados. Quando estava prestes a se afastar, um som familiar quebrou o silêncio, um latido profundo e orgulhoso que veio com o vento. Ele parou imóvel, um sorriso se abrindo em seu rosto cansado. Em algum lugar ali fora, Grace vivia livre, criando seus filhotes sob o céu aberto, longe das gaiolas, longe do medo. E embora ninguém mais fosse conhecer sua história, um homem a sabia. Ele a contaria não como um conto de ciência falha, mas como a história de um amor maternal que desafiou tudo o que a humanidade tentou controlar. Se esta narrativa tocou o seu coração, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. A bravura de Grace nos mostra que toda vida, independentemente de sua origem, merece uma oportunidade de viver em liberdade e amor. Fique ligado para mais histórias que irão emocioná-lo, inspirá-lo e renovar sua compreensão sobre o verdadeiro significado da compaixão.